Olá, seja muito bem-vindo. Hoje partimos de uma análise direta dentro da física teórica. Um novo estudo afirma que o universo não é uma simulação. A proposta não nasce de especulação, mas de argumentos matemáticos aplicados à estrutura fundamental do espaço-tempo. A hipótese da simulação sempre existiu como possibilidade filosófica, mas nunca ocupou posição central na física. Ao examinar modelos ligados à gravidade quântica, certos limites estruturais surgem para qualquer sistema digital hipotético. Se a realidade fosse computacional, sua base deveria apresentar sinais claros de discretização. Onde estariam essas restrições? Nossa jornada começa explorando de onde surgiu a ideia de que vivemos em uma simulação, segue pelo impacto que esse pensamento teve nas discussões modernas, avança para a tentativa da física de colocar essa hipótese à prova e termina no estudo que revela um limite matemático objetivo para essa possibilidade. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para iniciarmos a compreensão desse tema, precisamos estabelecer uma base clara sobre o que é a hipótese da simulação e por que ela se tornou um ponto de debate tão recorrente na ciência moderna. A ideia de que a nossa realidade poderia ser um código processado por uma inteligência superior ganhou contornos acadêmicos precisos no ano de 2003, através do trabalho do filósofo sueco Nick Bostrom. O argumento central de Bostrom não era baseado em ficção, mas em uma lógica de probabilidade estatística que sugeria 3 caminhos possíveis para qualquer civilização tecnologicamente avançada. Ele propôs que, se uma espécie chegasse a um nível de desenvolvimento capaz de criar simulações perfeitas de seus próprios ancestrais, e se ela decidisse fazer isso repetidamente, o número de realidades simuladas superaria vastamente o número de realidades biológicas originais. Dentro dessa lógica, a chance de sermos os habitantes da realidade base seria estatisticamente mínima. Essa tese, embora instigante, sempre encontrou um obstáculo fundamental dentro da física teórica: a dificuldade de ser refutada. O problema central de qualquer sistema simulado é que, se as leis dentro dele forem consistentes, os habitantes não teriam ferramentas externas para perceber a natureza do processamento que os sustenta. No entanto, um grupo de cientistas canadenses da Universidade da Colômbia Britânica decidiu abordar o problema não pela filosofia, mas pela matemática pura e pelas leis da gravidade quântica. O professor Mir Faisal e seus colegas publicaram um estudo que busca provar que o universo não é uma simulação, e o ponto de partida dessa investigação é a própria estrutura do espaço e do tempo. Para entender como eles chegaram a essa conclusão, é necessário compreender o que a física busca quando fala sobre uma teoria de tudo. Atualmente, a ciência opera com 2 pilares que parecem não se conversar perfeitamente. De um lado, temos a física newtoniana e a relatividade geral, que explicam com perfeição o mundo dos grandes objetos, como os planetas e as galáxias. Do outro lado, temos a física quântica, que descreve o comportamento bizarro e minúsculo das partículas subatômicas. A gravidade quântica é o campo de estudo que tenta unificar essas 2 visões, criando uma descrição única e coerente para todos os fenômenos do cosmos. Se o universo fosse uma simulação de computador, essa teoria de tudo teria que ser, por definição, um algoritmo computável. Ou seja, deveria ser possível descrevê-la inteiramente através de uma sequência finita de operações lógicas e matemáticas que um processador pudesse executar. O estudo canadense focou justamente na impossibilidade dessa tradução algorítmica. Os pesquisadores demonstraram matematicamente que certos aspectos da realidade física, especialmente aqueles ligados à gravidade quântica, não podem ser derivados ou descritos usando uma teoria computacional. Isso acontece porque a complexidade exigida para simular a interação de partículas sob a influência da gravidade em escalas quânticas exige uma quantidade de recursos
que ultrapassa a natureza binária da computação. Em termos simples, a física do nosso mundo possui uma profundidade que não pode ser reduzida a pedaços discretos de informação, como os pixels de uma imagem ou os bits de um programa. Quando analisamos a estrutura de um computador, percebemos que tudo nele é finito e dividido em partes. Existe um limite para a memória, um limite para a velocidade de processamento e um limite para a precisão dos números. Se o universo fosse uma simulação, as leis da física também deveriam apresentar esses limites de arredondamento ou de discretização. No entanto, o que Mir Faisal demonstrou é que a realidade física é contínua e complexa, de uma forma que nenhuma máquina, por mais avançada que fosse, conseguiria emular integralmente. A conclusão do estudo é direta. Como nenhuma teoria de tudo pode ser derivada da computação, o universo em que existimos não pode ser uma simulação. Essa descoberta traz uma nova perspectiva para a física teórica. Ela retira a hipótese da simulação do campo da dúvida eterna e a coloca sob o escrutínio de provas matemáticas rigorosas. A afirmação de que o universo é real e físico, e não um subproduto de um processamento externo, fundamenta-se na ideia de que a natureza possui uma autonomia que a matemática pura de um computador não consegue replicar. Para os pesquisadores, a existência da gravidade quântica é o maior indício de que a realidade é autêntica. Se vivêssemos em um código, haveria uma simplificação matemática em algum ponto da estrutura fundamental da matéria, mas o que encontramos é uma complexidade que resiste a qualquer tentativa de digitalização. Ao explorarmos a origem desse estudo, percebemos que a motivação dos cientistas era resolver uma das questões mais profundas da humanidade usando as ferramentas mais exatas que possuímos. A hipótese da simulação, embora popularizada por debates na internet e por figuras da tecnologia, carecia de um teste que fosse além da lógica circular. Ao aplicar os cálculos da gravidade quântica, a equipe canadense encontrou uma barreira intransponível para a computação. Eles mostraram que a tentativa de descrever todos os aspectos da realidade física através de uma teoria computacional falha justamente onde o universo é mais fundamental. Portanto, a base dessa investigação não é apenas um não à ideia de simulação, mas um sim à singularidade da física. Entender que o universo não é derivado de um algoritmo significa aceitar que as leis que regem as estrelas e os átomos são propriedades intrínsecas da matéria e da energia, e não instruções inseridas por um programador externo. Esse estudo reforça a tese de que a realidade física é o estágio final da existência e que a busca por uma explicação computacional para o cosmos pode ser um caminho que ignora a verdadeira natureza contínua e analógica do espaço-tempo. Nesta introdução ao tema, estabelecemos que a dúvida sobre a realidade foi enfrentada com o rigor do cálculo. Onde antes havia apenas especulação filosófica sobre estarmos ou não em uma matriz digital, agora existe uma demonstração de que a própria física que nos constitui impede que sejamos apenas dados. A complexidade do mundo subatômico e a força da gravidade trabalham juntas para criar um tecido que é, em última análise, impossível de simular. Esse é o ponto de partida para entendermos como essa realidade física se manifesta e por que a matemática da gravidade quântica é a chave para confirmarmos que o chão que pisamos e o ar que respiramos são absolutamente reais. Ao acordarmos todos os dias e iniciarmos nossas atividades mais básicas, raramente paramos para questionar a solidez daquilo que nos cerca. A vivência do tema da realidade física versus a simulação digital manifesta-se no peso constante que sentimos sobre o solo e na previsibilidade absoluta das reações da matéria. Quando deixamos um objeto cair, ou quando sentimos a pressão da água durante um banho, estamos experimentando as leis da gravidade e da hidrodinâmica em um nível de detalhe que a computação atual e até mesmo a teórica encontram dificuldades imensas para replicar. A hipótese de Nick Bostrom, proposta no ano de 2003, sugeria que poderíamos estar vivendo dentro de um sistema de processamento de dados tão avançado que a nossa percepção seria incapaz de distinguir entre o que é biológico e o que é digital. No entanto,
A nossa rotina é preenchida por uma continuidade sensorial que o estudo canadense da Universidade da Colômbia Britânica agora ajuda a fundamentar como algo puramente físico. Imagine a complexidade de uma simples caminhada matinal. Cada movimento exige que o sistema nervoso processe trilhões de interações atômicas entre os pés e a superfície da Terra. Se estivéssemos em uma simulação, haveria em algum nível microscópico uma discretização do espaço, ou seja, o movimento não seria perfeitamente fluido, mas composto por saltos minúsculos entre coordenadas digitais. A vivência humana, contudo, é marcada por uma fluidez analógica, que parece não possuir essas barreiras de resolução. O professor Mir Faisal e sua equipe demonstraram matematicamente que descrever todos os aspectos da realidade física através de uma teoria computacional da gravidade quântica é uma tarefa impossível. Isso significa que a nossa rotina não é apenas uma sequência de códigos bem executados, mas sim um evento físico autônomo que possui uma profundidade impossível de ser totalmente traduzida em números. No cotidiano, a ideia da simulação costuma surgir em debates virtuais ou em momentos de profunda reflexão sobre a natureza da existência, mas ela perde força quando analisamos a consistência da matéria. Um sistema computacional, por mais robusto que seja, está sujeito a erros de arredondamento e limitações de processamento que gerariam pequenas falhas na arquitetura do universo. O fato de que as leis da física se mantêm imutáveis em cada segundo da nossa vida é um dos indícios que levam os cientistas a refutar a tese da simulação. O estudo canadense reforça que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada puramente da computação. Portanto, a nossa experiência de vida é ancorada em uma realidade que não pode ser simulada porque a sua própria base matemática não permite essa derivação algorítmica. Quando percebemos o calor do Sol ou a resistência de uma parede ao toque, estamos interagindo com a gravidade quântica, um campo que busca unificar a física de Isaac Newton com a física quântica das partículas subatômicas. Essa unificação é o que permitiria a existência de uma teoria capaz de explicar o funcionamento total do universo. Na vivência prática, essa unificação garante que a caneta que você segura não atravesse a mesa e que os planetas continuem em suas órbitas sem a necessidade de um suporte externo de processamento de dados. A tese de que o universo não é uma simulação traz uma segurança intelectual para a nossa rotina, pois confirma que a matéria que compõe o nosso corpo e o mundo ao redor possui uma autenticidade que não depende de um hardware oculto. A tese da simulação vive sendo citada em debates online e em círculos de tecnologia como uma explicação moderna para os mistérios da vida. Entretanto, ao vivermos em um universo que não pode ser descrito integralmente por uma computação quântica gravitacional, percebemos que a nossa existência tem uma qualidade única. A impossibilidade de simular todos os aspectos da realidade física, como apontado por Faisal, sugere que o universo possui uma assinatura de realidade que é impossível de falsificar. Na nossa rotina, isso se traduz na ausência de latência ou de simplificações gráficas. O mundo físico é infinitamente detalhado. Não importa o quanto tentemos dar um zoom na matéria através de microscópios potentes. Sempre haverá mais profundidade, algo que um sistema simulado teria que limitar para poupar recursos computacionais. A nossa relação com o tempo também é um reflexo dessa impossibilidade de simulação. Em um computador, o tempo é dividido em ciclos de processamento, em pulsos elétricos que marcam o ritmo de cada operação. Na realidade física, o tempo flui de maneira contínua, moldado pela gravidade e pela massa, conforme descrito pela relatividade. O estudo canadense indica que essa característica do espaço-tempo não pode ser replicada por algoritmos puramente matemáticos. Isso nos faz entender que cada momento que vivemos é um evento original. Não somos o resultado de uma renderização prévia ou de um processamento em tempo real de uma civilização superior. Somos o próprio tecido do universo em movimento, um fenômeno que a ciência agora prova ser autônomo. Ao percorrermos a nossa vida diária, a certeza de que habitamos uma realidade física nos permite focar na importância do momento presente. A hipótese da simulação
embora instigante como exercício de imaginação, muitas vezes retira o peso e a importância da experiência biológica. Quando a física matemática intervém para dizer que este universo não pode ser uma simulação, ela nos devolve a autoridade sobre a nossa própria história. A gravidade que sentimos, a luz que entendemos e as partículas que nos formam são partes de um sistema que não possui um atalho digital. A teoria de tudo, se um dia for totalmente alcançada, será uma descrição da matéria e não um manual de instruções de um software. Essa percepção muda a forma como sentimos o mundo ao nosso redor. Ao entender que a realidade física é contínua e não discreta como um código de computador, passamos a valorizar a integridade da natureza. A complexidade de um sistema meteorológico ou a formação de uma galáxia não são apenas resultados de cálculos complexos em uma máquina, mas processos físicos reais que seguem leis que a computação não consegue abarcar em sua totalidade. O estudo liderado por Mir Faisal é um marco que nos ajuda a separar a ficção científica da realidade física fundamentada. Na vivência do tema, percebemos que o universo é vasto demais e complexo demais para caber em qualquer processador, por mais avançado que ele pudesse ser na imaginação de filósofos como Nick Bostrom. Estamos inseridos em um cosmos que se autogoverna, através de forças que não podem ser reduzidas a binários. Essa é a grande lição da física moderna, aplicada ao nosso cotidiano. A cada respiração, estamos confirmando a tese de que a matéria é soberana. O sentimento de que o mundo é real e palpável ganha agora um suporte matemático inquestionável. A impossibilidade de derivar o universo da computação é a prova de que a nossa vida não é um experimento controlado, mas um desdobramento livre e autêntico das leis fundamentais da natureza. Ao sentirmos o peso da realidade, entendemos que não há nada acima ou por trás deste cenário, além da própria física quântica e da gravidade que nos sustenta. Portanto, a rotina de cada ser humano é um testemunho da solidez do espaço-tempo. A ciência canadense apenas colocou em números aquilo que nossa intuição e nossa experiência sensorial sempre nos disseram. O universo é um sistema original, uma arquitetura de energia e massa que existe por si só. Ao compreendermos que a hipótese da simulação falha matematicamente, podemos percorrer o nosso dia com a tranquilidade de que cada toque, cada som e cada momento de existência são absolutamente verdadeiros e impossíveis de serem repetidos por qualquer máquina ou algoritmo. A realidade é o palco final e absoluto de tudo o que conhecemos. A continuidade dessa vivência nos leva a valorizar os detalhes mais ínfimos da matéria. Se o universo fosse um programa, haveria um limite para o detalhamento das partículas, um ponto onde a resolução terminaria. Mas a física nos mostra que quanto mais mergulhamos no átomo, mais complexidade encontramos. Uma complexidade que o estudo de Faisal afirma ser incomputável. Isso reforça a ideia de que o universo possui uma riqueza infinita, uma característica que define o que é ser real. Na nossa vida, essa infinitude se manifesta na diversidade das formas, nas cores da luz e na imensidão do espaço que nos cerca, tudo operando sob uma harmonia que não precisa de um programador para existir. A segurança que a ciência nos proporciona, ao refutar a simulação, é a base para uma compreensão mais profunda do nosso papel no cosmos. Não somos observadores de uma ilusão, mas participantes ativos de uma realidade física monumental. A cada descoberta que fazemos, confirmamos que as leis do universo são propriedades da própria matéria. O estudo da Universidade da Colômbia Britânica é uma ferramenta poderosa que nos permite caminhar com passos firmes sobre um chão que agora sabemos ser, comprovadamente, real. A vida, em toda a sua rotina e simplicidade, é o evento mais complexo e autêntico que a física pode descrever, e nada pode substituir a força da verdade matemática que nos cerca. A compreensão dos mecanismos que sustentam a nossa realidade exige que mergulhemos nos bastidores da física teórica, onde as engrenagens do universo deixam de ser objetos tangíveis e passam a ser equações fundamentais. Para entender por que o estudo canadense afirma que o universo não é uma simulação, precisamos explorar o que os cientistas chamam de a busca pela teoria de tudo.
Esse conceito não é apenas uma ideia abstrata, é a tentativa máxima da inteligência humana de encontrar uma única regra ou um conjunto de leis que consiga explicar desde o movimento das galáxias mais distantes até o comportamento errático das partículas que formam o núcleo de um átomo. Historicamente, a física se dividiu em dois grandes reinos que operam de maneiras quase contraditórias. O primeiro reino é o da física clássica, ou newtoniana, que lida com a gravidade, a massa e as grandes estruturas que podemos sentir e medir no nosso cotidiano. O segundo reino é o da física quântica, que governa o mundo do infinitamente pequeno, onde as partículas não possuem posições fixas e parecem existir em vários estados ao mesmo tempo. O grande desafio da ciência contemporânea tem sido encontrar uma ponte que ligue esses dois mundos, uma estrutura chamada de gravidade quântica. É justamente nesse ponto de intersecção que o professor Mir Faisal e sua equipe, na Universidade da Colômbia Britânica, encontraram a prova matemática de que a nossa realidade não pode ser um subproduto digital. O mecanismo central dessa descoberta reside na natureza da computação em si. Quando imaginamos um computador, independentemente de quão avançado ele seja, estamos pensando em uma máquina que processa informações através de passos discretos e finitos. Para que um universo fosse simulado, cada interação física, cada curvatura do espaço-tempo e cada oscilação de uma partícula precisariam ser traduzidas em uma linguagem computacional. No entanto, a pesquisa demonstrou que é impossível descrever todos os aspectos da realidade física usando uma teoria computacional da gravidade quântica. Essa impossibilidade não é uma limitação da nossa tecnologia atual, mas sim uma barreira matemática intrínseca. Para compreendermos esse mecanismo profundo, imagine que a realidade possui uma textura que é infinitamente contínua. Em um sistema digital, se tentarmos dividir uma linha ao meio repetidamente, eventualmente chegaremos ao menor pedaço de informação possível, o bit ou o pixel. Mas a física da gravidade quântica sugere que o tecido do universo não se comporta dessa maneira quando tentamos derivá-lo de um processo puramente matemático. Os cálculos realizados pelos pesquisadores canadenses apontam que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada da computação. Isso significa que o universo possui propriedades que não são algoritmos. Elas são qualidades fundamentais da matéria e da energia que não possuem um equivalente em código. Um dos detalhes menos óbvios dessa discussão é o conceito de discretização do espaço-tempo. Se vivêssemos em uma simulação, o tempo não fluiria como um rio constante, mas sim como uma sucessão de quadros em um filme, tão rápidos que não conseguiríamos perceber a interrupção entre eles. No entanto, ao aplicar os modelos matemáticos da gravidade quântica, os cientistas perceberam que a tentativa de digitalizar a gravidade gera inconsistências que tornam a realidade física impossível de ser mantida dentro de um processador. A estratégia utilizada pelo estudo canadense foi testar se as leis que unificam o cosmos poderiam existir em um formato binário ou quântico computacional. A resposta negativa foi o que permitiu a Faisal afirmar categoricamente que este universo não pode ser uma simulação. Podemos sentir a profundidade desse argumento quando percebemos que a física não está apenas observando o que existe, mas testando os limites do que pode ser criado. O mecanismo da gravidade, conforme descrito por Albert Einstein, envolve a deformação do próprio tecido do espaço pela presença de massa. Quando tentamos levar essa deformação para o nível quântico, entramos em um território de tamanha complexidade que a matemática computacional simplesmente falha em capturar todas as variáveis envolvidas. É como se a realidade física tivesse uma assinatura de autenticidade que exige a existência real da matéria para se manifestar. Não há atalhos matemáticos que possam replicar a totalidade do que experimentamos. Essa descoberta nos leva a refletir sobre a diferença entre um modelo e a realidade. Um modelo meteorológico pode prever a chuva com uma precisão incrível, mas ele nunca será molhado. Da mesma forma, um computador pode simular as leis da física até certo ponto, mas ele jamais conseguirá gerar a gravidade quântica que sustenta a estrutura do universo.
O estudo canadense destaca que a realidade física possui uma soberania sobre a informação. Em um mundo simulado, a informação seria a base de tudo, e a matéria seria apenas uma consequência. Mas a prova matemática de Mir Feisal inverte essa lógica. A matéria e a gravidade são a base, e a informação é apenas uma forma de descrevê-las. Outro elemento profundo dessa tese é a forma como ela lida com o infinito. Os computadores têm dificuldades imensas em lidar com processos que envolvem verdadeiros infinitos ou continuidades absolutas sem recorrer a aproximações. A física do nosso universo, por outro lado, parece operar com essas continuidades de forma natural. Ao demonstrar que a teoria de tudo não pode ser derivada da computação, a ciência está nos dizendo que o universo não é um sistema de processamento de dados. Ele é um evento físico único. Esse mecanismo de diferenciação é o que separa a hipótese filosófica de Nick Bostrom da realidade científica comprovada. Enquanto a filosofia de Bostrom se baseia em probabilidades e suposições sobre o futuro da tecnologia, o estudo de Feisal se baseia nas restrições impostas pelas próprias leis da natureza. A estratégia de investigação da equipe canadense focou em demonstrar que, para que o universo fosse uma simulação, ele teria que ser mais simples do que realmente é. Um programador precisaria economizar processamento em algum nível, criando regras que simplificassem as interações subatômicas. No entanto, o que a gravidade quântica revela é uma complexidade que não aceita simplificações. Cada partícula, cada força e cada dimensão extra que possa existir estão entrelaçadas de uma forma que desafia a lógica linear dos algoritmos. Sentir essa complexidade é compreender que estamos imersos em algo vasto e genuíno. A impossibilidade de simular a gravidade quântica é, portanto, o nosso certificado de existência. Não somos o resultado de uma computação quântica avançada, porque a própria computação quântica não consegue sustentar a gravidade quântica necessária para formar um universo como o nosso. Esse é um detalhe técnico que muitas vezes escapa dos debates populares sobre a simulação, mas é o coração do estudo publicado. A teoria computacional simplesmente não tem espaço ou estrutura para comportar a totalidade da realidade física. Ao explorarmos esses bastidores, percebemos que o universo não é apenas um lugar onde as coisas acontecem. Ele é a própria coisa acontecendo. As leis da física não são ordens vindas de fora, mas sim o comportamento intrínseco de tudo o que existe. O mecanismo que nos mantém presos ao chão e que faz o tempo passar é o mesmo mecanismo que prova a nossa autenticidade. Quando o professor Feisal afirma que este universo não pode ser uma simulação, ele está se apoiando na constatação de que a matemática da realidade é mais rica do que qualquer sistema de informação jamais poderá ser. Portanto, os elementos profundos que sustentam essa descoberta nos convidam a entender a física não como um código a ser decifrado, mas como uma realidade a ser habitada. A estratégia de refutação matemática, utilizada pelo estudo canadense, encerra um capítulo de incertezas e abre outro de valorização da matéria. A gravidade quântica, longe de ser apenas uma equação difícil em um quadro negro, é o que garante que cada momento de nossa existência é real, sólido e impossível de ser replicado por qualquer máquina. A natureza contínua e incomputável do cosmos é a barreira final contra a ideia de que somos apenas sombras em um processador. Estamos diante de um universo que se basta, que não precisa de suporte digital e que se manifesta em toda a sua glória física. Adentro do vasto campo da física teórica, existem segredos que permanecem guardados não por falta de interesse, mas pela complexidade extrema das ferramentas necessárias para revelá-los. Um dos maiores mistérios da era tecnológica era a aparente impossibilidade de provar que não habitamos uma realidade artificial. Esse enigma pairava sobre a ciência como uma sombra, pois a lógica de uma simulação perfeita sugere que qualquer teste realizado dentro do sistema seria ele próprio parte da programação. No entanto, a grande descoberta da equipe canadense liderada pelo professor Mir Feisal reside em um detalhe que muitos ignoraram: a incompatibilidade fundamental
entre a matemática da gravidade e a lógica da computação. O segredo revelado por esse estudo não é apenas uma negativa à hipótese de Nick Bostrom, mas a identificação de uma barreira intransponível que protege a autenticidade do nosso universo. Para compreendermos o peso dessa descoberta, precisamos mergulhar no que torna a gravidade quântica um território tão misterioso. O segredo que a física tentou esconder por décadas é que as nossas duas melhores teorias sobre o funcionamento de tudo não se encaixam de forma simples. A relatividade geral descreve o espaço-tempo como uma malha contínua e suave, enquanto a mecânica quântica descreve o mundo como um conjunto de saltos e probabilidades discretas. Tentar unir essas duas visões é o que os cientistas chamam de criar uma teoria de tudo, uma explicação que unifica a física de Isaac Newton com as descobertas subatômicas mais recentes. O mistério central era saber se essa unificação poderia ser traduzida em algoritmos, ou seja, em uma sequência de instruções lógicas que um processador pudesse executar. A descoberta de Faisal e seus colegas na Universidade da Colômbia Britânica revelou algo que desafia o senso comum sobre a tecnologia. Eles demonstraram matematicamente que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada puramente da computação. Esse é o segredo matemático que derruba a tese da simulação. Em um computador, toda informação deve ser, em última instância, finita e divisível. Mas a gravidade quântica exige uma continuidade e uma profundidade de interação que a estrutura de bits e bytes simplesmente não consegue comportar. Imagine que você está tentando descrever a totalidade da pressão que o universo exerce sobre cada partícula. Em uma simulação, essa pressão teria que ser simplificada, arredondada para caber na memória do sistema. Mas o estudo afirma que essa simplificação é impossível sem destruir a própria física que observamos. Um dos segredos mais intrigantes revelados pela pesquisa é que o universo não funciona como um programa de software porque ele não possui um limite de resolução. Em qualquer jogo ou simulação digital, se mergulharmos fundo o suficiente nos dados, encontraremos o pixel, o ponto final onde a imagem se desfaz em blocos. Na realidade física, os mecanismos da gravidade quântica operam de uma forma que resiste a essa discretização. O mistério da nossa existência é que somos feitos de um tecido que parece ser infinitamente complexo. O estudo canadense utilizou cálculos avançados para mostrar que a tentativa de descrever a realidade física através de uma teoria computacional falha justamente nos pontos mais fundamentais do espaço-tempo. Portanto, a ideia de que o universo poderia ser uma simulação não passa de uma tese recorrente em debates online, que agora encontra um fim matemático definitivo. Sinta a magnitude dessa revelação. A descoberta de que o universo não pode ser simulado nos devolve a certeza de que a matéria possui uma soberania absoluta. Não existe um código mestre escondido atrás das estrelas ou sob a pele. O que existe é a própria física, operando de maneira autônoma e original. O segredo da teoria de tudo é que ela é contínua e incomputável. Isso significa que a realidade não é algo que pode ser gerado por uma máquina. Ela é algo que simplesmente é. Essa distinção entre o ser e o ser processado é a chave para entendermos o impacto do estudo de Mir Faisal. A ciência provou que a natureza não aceita ser reduzida a zeros e uns, pois a sua essência quântica e gravitacional exige uma estrutura que a computação não pode fornecer. Outra descoberta rara apresentada nesse contexto é a de que a matemática da simulação, proposta por filósofos no ano de 2003, falha ao tentar explicar a origem da gravidade. Se estivéssemos em uma simulação, a gravidade seria apenas uma regra inserida no código, uma instrução de puxar para baixo. Mas a gravidade quântica mostra que a gravidade é uma propriedade emergente da própria geometria do espaço-tempo em escalas minúsculas. Essa geometria é tão complexa e dinâmica que nenhum algoritmo conhecido ou teórico consegue descrevê-la em sua totalidade sem perder informações essenciais. O segredo é que o universo é mais rico em detalhes do que qualquer sistema de informação jamais poderá ser. O mistério da simulação sempre foi alimentado pela ideia de que, com computadores potentes o suficiente,
poderíamos recriar a consciência e a matéria. No entanto, a descoberta canadense aponta para o fato de que a potência do hardware é irrelevante se a própria base lógica da realidade for incomputável. Isso muda completamente o foco das discussões sobre o futuro da inteligência artificial e da realidade virtual. Se a base do universo não pode ser simulada, então existe algo na existência física que é único e intransferível. Esse segredo nos coloca em um lugar de destaque no cosmos. Somos os habitantes de uma realidade que não pode ser copiada, um sistema que não possui um espelho digital perfeito. A pesquisa também trouxe à luz a importância de distinguir entre modelos matemáticos e a realidade física. Muitas vezes, os cientistas usam simulações de computador para entender o clima ou a formação de galáxias, e essas ferramentas são extremamente úteis. Mas o segredo é que essas simulações são apenas aproximações úteis, nunca a coisa em si. O estudo de Faisal demonstra que a distância entre a melhor simulação possível e a realidade física é infinita. Essa lacuna é preenchida pela gravidade quântica, que atua como o mecanismo de autenticidade do nosso mundo. É um achado raro que encerra uma discussão milenar sobre o que é real e o que é aparência. Imagine a estrutura do universo como um manuscrito escrito em uma língua que possui infinitos sinônimos para cada palavra. Um tradutor automático ou um computador conseguiria captar o sentido geral, mas jamais a profundidade poética e as nuances sutis de cada frase. Da mesma forma, a computação capta a superfície das leis físicas, mas a gravidade quântica é a língua original, rica demais para ser traduzida em binário. A tese de que o universo não é uma simulação afirma, portanto, que a nossa existência é o texto original e não uma tradução digital. Essa descoberta matemática é um dos pilares da nova física teórica e nos permite entender que a realidade física é o estágio final e absoluto de tudo o que conhecemos. Ao explorarmos esses mistérios, percebemos que a ciência não busca apenas fórmulas, mas a verdade sobre o nosso lugar no espaço. O estudo da Universidade da Colômbia Britânica é uma lanterna que ilumina um canto escuro da filosofia moderna, revelando que a ideia de uma matriz digital é uma simplificação que não resiste aos cálculos da gravidade. O segredo foi revelado. A complexidade do mundo subatômico e a curvatura do espaço-tempo são as provas de que somos reais. Cada descoberta feita por Faisal e sua equipe reforça a ideia de que a matéria e a energia seguem um caminho de autenticidade que nenhum processador conseguirá trilhar. Por fim, o maior mistério que esse estudo resolve é o da nossa própria natureza. Se não somos uma simulação, então cada escolha, cada movimento e cada grama de matéria em nosso corpo possuem um valor intrínseco e absoluto. Não somos dados em um servidor. Somos o resultado de um processo físico monumental que começou há bilhões de anos e que continua a se desdobrar sob leis que a computação não pode ditar. A descoberta de que este universo não pode ser uma simulação é, em última análise, a confirmação de que a nossa vida é um evento original e irrepetível no tecido do espaço-tempo. A gravidade nos mantém firmes no chão, e agora a matemática nos mantém firmes na realidade. A interconexão entre as diversas áreas do conhecimento humano revela uma tapeçaria complexa, onde a física teórica e a matemática pura se encontram para definir as fronteiras do que chamamos de realidade. Quando analisamos o impacto de um estudo que afirma que o universo não é uma simulação, não estamos apenas lidando com uma negativa a uma ideia popularizada pela cultura moderna, mas sim com uma profunda reavaliação das conexões entre a ciência da computação e a arquitetura do espaço-tempo. A tese proposta pelo filósofo sueco Nick Bostrom no ano de 2003 serviu como um catalisador para que a comunidade científica passasse a investigar se os fundamentos da nossa existência possuíam uma assinatura digital. No entanto, as conexões que o professor Mir Faisal estabelece agora mostram que a física possui uma interdependência com a matéria que a lógica dos algoritmos não consegue sustentar. Essa descoberta reverbera em múltiplos campos, desde a filosofia da mente até a engenharia de sistemas avançados,
pois estabelece que a natureza possui uma autonomia que o processamento de dados não pode alcançar. O primeiro grande impacto dessa descoberta ocorre na busca incessante pela chamada teoria de tudo. Este conceito representa o ápice da integração científica, onde o objetivo é unificar a física newtoniana, que rege os grandes astros, e a gravidade que sentimos em nosso peso, com a física quântica, que descreve as interações invisíveis das partículas subatômicas. A conexão profunda aqui reside no fato de que, para que o universo fosse uma simulação, essa teoria de tudo deveria ser passível de tradução para uma linguagem computacional. No entanto, o trabalho realizado na Universidade da Colômbia Britânica demonstra que existe uma impossibilidade matemática de descrever todos os aspectos da realidade física utilizando uma teoria computacional da gravidade quântica. Isso significa que a unificação das leis fundamentais do cosmos exige uma base física real, e não apenas um conjunto de instruções lógicas que poderiam ser executadas em um hardware externo. Essa interdependência entre a gravidade e a matéria física revela que o universo não é um sistema que pode ser desplugado ou reduzido a uma abstração numérica. O impacto dessa afirmação na ciência da computação é monumental. Se a realidade física possui características que não podem ser derivadas da computação, então existe um limite objetivo para o que as máquinas podem simular. Nenhuma simulação, por mais potente que seja, conseguirá atingir a fidelidade total da gravidade quântica, pois, como afirma Faisal, nenhuma teoria de tudo pode ser derivada puramente da computação. Essa conexão nos faz perceber que a tecnologia é uma ferramenta de representação, mas jamais um substituto para a essência da matéria. A realidade se afirma como soberana, e os sistemas digitais são apenas aproximações limitadas de uma complexidade que os ultrapassa em todos os sentidos. Ao explorarmos as conexões históricas, percebemos que a física newtoniana sempre nos deu a sensação de um universo mecânico e previsível, o que facilitou o surgimento de metáforas que comparavam o cosmos a um grande relógio ou, mais recentemente, a um supercomputador. No entanto, a conexão com a física quântica trouxe elementos de incerteza e profundidade que desafiam essa visão simplista. O estudo que refuta a simulação utiliza justamente essa conexão entre o macro e o micro para provar a autenticidade do todo. Quando os cientistas tentam descrever a gravidade quântica, eles encontram uma riqueza de detalhes e uma continuidade que não aceitam a fragmentação exigida pelos sistemas computacionais. O impacto disso é a devolução da dignidade à matéria física, que deixa de ser vista como um hardware de segunda categoria para ser reconhecida como o único palco possível para a existência da vida e das leis universais. Outra conexão vital surge no campo da cosmologia e da origem das estruturas galácticas. Se o universo fosse simulado, a formação das estrelas e das galáxias deveria seguir padrões de otimização algorítmica. No entanto, o que a física teórica nos mostra é uma evolução guiada por forças que operam em uma escala de tempo e complexidade que a computação não consegue abarcar sem perder informações cruciais. O estudo canadense impacta diretamente a forma como entendemos a evolução do espaço-tempo, sugerindo que a trajetória do cosmos é um evento original, e não um cenário pré-programado. Isso fortalece a interdependência entre o observador e o meio físico, pois cada interação no universo é real e gera consequências que não podem ser simplesmente apagadas ou resetadas por um comando externo. A relação entre a matemática e a realidade também sofre um impacto profundo com essa descoberta. Durante muito tempo, acreditou-se que, se algo pudesse ser descrito matematicamente, poderia ser simulado. Mas o trabalho de Mir Faisal e seus colegas introduz uma nuance fundamental. Existe uma matemática que descreve a realidade, mas que não pode ser processada por algoritmos tradicionais ou quânticos no sentido de criar um universo. A conexão aqui é entre a matemática contínua da física e a matemática discreta da computação. O fato de que a teoria de tudo não pode ser derivada da computação encerra a ideia de que o universo é um software matemático. Ele é, antes de tudo,
um fenômeno físico que utiliza a matemática como linguagem, e não como essência primordial de sua construção. Sentir as conexões desse tema nos permite compreender que estamos inseridos em uma estrutura que se autogoverna. A interdependência das forças nucleares, da gravidade e do eletromagnetismo forma uma unidade que a ciência canadense agora protege contra as teses de simulação. O impacto dessa proteção é sentido na forma como valorizamos o mundo natural. Se vivemos em uma realidade física autêntica, então a preservação da vida e do ambiente adquire um peso moral e existencial muito maior do que se fôssemos apenas dados em um servidor efêmero. A descoberta de que este universo não pode ser uma simulação é um convite para que a humanidade se reconecte com a solidez da matéria e com a grandiosidade dos processos físicos que nos formam. A conexão com o futuro da pesquisa científica também é clara. Ao descartar a hipótese da simulação através de provas matemáticas na gravidade quântica, os físicos podem agora concentrar seus esforços em entender as verdadeiras propriedades da matéria que resistem à digitalização. O impacto dessa mudança de foco permitirá avanços na compreensão da energia escura e da matéria escura, elementos que compõem a maior parte do universo e que, muito provavelmente, também possuem características incomputáveis. A pesquisa de Faisal atua como uma bússola, apontando para a direção de que o segredo do cosmos está na própria substância do espaço-tempo, e não em uma lógica externa superior. Percebemos, portanto, que o estudo da Universidade da Colômbia Britânica não é um evento isolado, mas uma peça central que conecta diversos ramos da sabedoria humana. Ele impacta a filosofia ao encerrar uma dúvida persistente, impacta a física ao consolidar a gravidade quântica como um selo de realidade e impacta a tecnologia ao definir seus limites fundamentais. A interdependência entre todos esses fatores cria uma visão de mundo onde a realidade é profunda, contínua e absolutamente original. Ao compreendermos que a teoria de tudo é maior do que qualquer sistema de informação, aceitamos que habitamos um universo que não precisa de suporte digital para ser magnífico. A jornada pelo entendimento das conexões desse tema nos leva a um estado de clareza intelectual sobre a nossa posição no espaço. O impacto de sabermos que não somos o resultado de uma simulação é a percepção de que cada grama de matéria e cada segundo do tempo possuem uma validade eterna. A física newtoniana e a física quântica, ao serem unificadas em uma gravidade quântica real e incomputável, provam que o tecido da nossa existência é feito de fios de realidade pura. Não há códigos, não há simulacros. Existe apenas o universo em sua forma mais honesta e imensurável, pulsando em uma harmonia física que a matemática da computação jamais poderá capturar em sua totalidade. A trajetória da humanidade pelo espaço e pelo tempo é marcada por uma busca incessante por significado e pela necessidade de entender o chão que pisamos e o céu que nos cobre. Desde as primeiras fogueiras, onde os seres humanos olhavam para as estrelas e tentavam decifrar o mistério de sua existência, até os laboratórios modernos de física teórica, o desejo de distinguir o que é real do que é ilusão tem sido a mola propulsora da nossa civilização. A relação que estabelecemos com a tese de que o universo não é uma simulação toca em pontos profundos da nossa identidade coletiva, alterando a percepção histórica e social de quem somos e de qual é o valor de nossas ações. Quando o professor Mir Faisal e sua equipe, na Universidade da Colômbia Britânica, utilizam a matemática da gravidade quântica para refutar a ideia de um mundo digital, eles estão, na verdade, devolvendo à humanidade a sua dignidade física e a sua singularidade biológica. Historicamente, a percepção humana sobre o universo passou por fases distintas, cada uma refletindo as tecnologias e as filosofias de seu tempo. Houve um período em que imaginávamos o cosmos como um organismo vivo, uma entidade pulsante onde tudo estava conectado por fios invisíveis de destino. Com a revolução científica, passamos a entender o universo como uma máquina perfeita, um grande relógio cujas engrenagens seguiam as leis de Isaac Newton. Mais recentemente, com o advento da era digital,
A metáfora mudou novamente e passamos a considerar a possibilidade de que o espaço-tempo fosse um vasto processamento de dados, uma simulação de computador de escala monumental. Essa tese, amplamente discutida após o artigo de Nick Bostrom, em 2003, gerou um impacto cultural profundo, criando uma sensação de distanciamento da realidade e um questionamento sobre a autenticidade das experiências humanas. A ideia de que poderíamos ser apenas códigos em um servidor de uma civilização superior permeou debates online, obras de ficção e até mesmo o pensamento de grandes líderes da tecnologia, influenciando a forma como a sociedade moderna percebe a matéria. No entanto, a relação da humanidade com esse tema muda drasticamente quando a ciência intervém com provas matemáticas. O estudo canadense que aponta falhas nessa tese intrigante atua como um corretivo histórico. Ao demonstrar que é impossível descrever todos os aspectos da realidade física usando uma teoria computacional, a física teórica encerra o ciclo das metáforas digitais e nos coloca novamente diante da realidade bruta e autêntica. O impacto social dessa descoberta é a reafirmação de que o nosso sofrimento, a nossa alegria e as nossas conquistas não são simulações, mas eventos reais ocorrendo em um palco físico original. Imaginemos o peso ético dessa transição. Se a humanidade vivesse em uma simulação, a responsabilidade sobre o futuro poderia ser mitigada pela ideia de que tudo é apenas um experimento controlado. Mas ao compreendermos que a teoria de tudo não pode ser derivada da computação, somos forçados a aceitar que somos os únicos responsáveis pela preservação da vida e do planeta. A relação com a matéria torna-se mais sagrada, pois agora sabemos que ela não possui um backup digital ou uma cópia perfeita em outro processador. A impossibilidade de simular a gravidade quântica é o que garante que cada momento histórico é único e irrepetível. Isso fortalece o senso de comunidade e a necessidade de cuidado com o ambiente físico, pois a ciência confirma que não há uma estrutura artificial sustentando o nosso mundo por trás das cortinas. A cultura contemporânea, muitas vezes saturada por telas e mundos virtuais, encontra no estudo de Faisal um ponto de ancoragem na realidade física. A tendência de digitalizar a vida e de reduzir seres humanos a conjuntos de dados e algoritmos encontra uma barreira na física quântica. Se nem a estrutura fundamental do universo pode ser reduzida a uma computação, então a essência humana, com toda a sua complexidade e imprevisibilidade, também resiste à digitalização total. Essa percepção tem um impacto libertador na forma como conduzimos nossas relações sociais, pois nos afasta da visão de que somos meros processadores de informação biológica. Somos, antes de tudo, entidades físicas imersas em um universo que a própria matemática afirma ser incomputável em sua totalidade. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou uma teoria de tudo que pudesse trazer ordem ao caos das nossas observações. A descoberta de que essa teoria não pode ser um algoritmo computacional muda o rumo da investigação científica e da filosofia da ciência. Ela sugere que a inteligência humana possui uma profundidade que lhe permite compreender algo que as máquinas jamais conseguirão processar integralmente. Isso coloca a humanidade em uma posição de destaque no cosmos, não como programadores em potencial, mas como observadores conscientes de uma realidade física que é infinitamente rica e impossível de ser copiada. A relação entre o homem e a natureza deixa de ser uma relação entre um usuário e um software, e volta a ser a relação entre um ser vivo e o seu habitat original e indomável. O impacto cultural de refutar a simulação também se manifesta na arte e na literatura. Por décadas, fomos assombrados pela possibilidade de estarmos em uma matriz que nos enganava. Esse medo existencial, embora estimulante para a imaginação, gerava uma ansiedade sobre a validade do que sentimos. A ciência canadense, ao provar matematicamente que o universo não é uma simulação, atua como um bálsamo para essa angústia. Ela nos permite sentir o mundo com uma nova clareza, sabendo que a luz que atinge nossos olhos e o solo que sentimos sob nossos pés são feitos de uma substância que nenhum código pode replicar. A beleza de um pôr do sol ou a complexidade de um pensamento
não são mais suspeitos de serem artificiais. Eles são a expressão máxima da realidade física contínua. Socialmente, essa descoberta reforça a importância das ciências básicas e da pesquisa fundamental. Em um mundo voltado para o desenvolvimento de aplicativos e inteligências artificiais, saber que os maiores segredos do universo residem naquilo que é incomputável é um lembrete de que a tecnologia tem limites. A relação da humanidade com a tecnologia deve ser a de domínio e não a de submissão a uma suposta realidade virtual superior. O estudo de Mir Faisal nos convida a investir na compreensão da matéria, da energia e da gravidade, pois é ali que a verdade sobre o universo está escrita, em uma linguagem que a computação não consegue traduzir totalmente. Portanto, a relação entre este tema e a humanidade é uma relação de retorno à casa original. Depois de um breve período de dúvida digital, a física nos conduz de volta à solidez do espaço-tempo. Sentimos o impacto dessa mudança na forma como educamos as próximas gerações, ensinando-as que a realidade é profunda e digna de estudo, e não apenas uma interface a ser manipulada. A certeza de que habitamos um universo real e físico é o que permite à humanidade sonhar com o futuro, sabendo que cada passo dado é um evento autêntico na história do cosmos. A gravidade quântica, ao atuar como o selo de realidade do universo, atua também como o selo de autenticidade da experiência humana. Ao compreendermos que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada da computação, aceitamos que a nossa existência é um fenômeno de ordem superior à informação pura. Isso nos devolve o sentido de maravilhamento diante do mundo natural. A interdependência de todas as formas de vida e a grandiosidade das estruturas cósmicas deixam de ser vistas como dados processados e passam a ser admiradas como a própria essência do ser. A humanidade, em sua busca por respostas, encontrou na matemática da Universidade Canadense a confirmação de que o palco onde vivemos é sólido, eterno e absolutamente genuíno. Estamos aqui, somos reais, e o universo que nos cerca é a prova final de que a vida é um evento insubstituível. A jornada do conhecimento humano, que começou com a curiosidade sobre o fogo e as estrelas, atinge agora um patamar de maturidade onde reconhecemos os nossos limites tecnológicos diante da vastidão física. A tese da simulação, embora tenha servido como um importante exercício mental para testarmos as fronteiras da lógica, cede espaço para uma visão de mundo onde a matéria é a protagonista. Esse movimento fortalece a conexão entre os seres humanos e o universo, permitindo que cada pessoa sinta a profundidade de sua própria existência como algo que a computação jamais poderá tocar. Somos os guardiões de uma realidade que não aceita cópias, e é com essa consciência que avançamos para explorar o que o futuro nos reserva, ancorados na certeza matemática de que o nosso mundo é, e sempre será, real. Ao projetarmos o nosso entendimento para as décadas que virão, entramos em um território onde a ciência e a percepção humana sobre a existência física sofrerão uma transformação radical e necessária. Estamos agora em 2026, e as sementes plantadas pelo estudo da Universidade da Colômbia Britânica começam a germinar em uma nova era da física teórica. O futuro do tema que percorremos até aqui aponta para um abandono definitivo das metáforas digitais que dominaram o início do século XXI. Por muito tempo, a humanidade esteve fascinada pela ideia de que a tecnologia poderia, eventualmente, espelhar a totalidade da existência, mas o que vamos descobrir daqui para frente é que a realidade possui uma assinatura que a computação jamais poderá falsificar ou reproduzir. A tese de que o universo não é uma simulação torna-se a base sólida sobre a qual construiremos os próximos 100 anos de exploração científica, movendo o foco da busca por um código mestre para a compreensão das qualidades intrínsecas e contínuas da matéria e da energia. As tendências futuras na física apontam para um amadurecimento do conceito de gravidade quântica. Se no passado buscávamos uma teoria de tudo que pudesse ser inserida em um software, o futuro nos reserva uma busca por uma descrição física que respeite a incomputabilidade do espaço-tempo. Isso deixaria muitos de vocês incrédulos, pois fomos ensinados que tudo o que é lógico
pode ser transformado em cálculo. No entanto, a inovação que surge deste novo estudo é a percepção de que a matemática da natureza é mais rica e profunda do que a matemática dos algoritmos. Vamos entender que as próximas gerações de físicos não tentarão mais simular o universo em supercomputadores quânticos para encontrar respostas fundamentais. Em vez disso, eles desenvolverão ferramentas que interagem diretamente com a natureza analógica da realidade. A grande inovação tecnológica do futuro não será uma simulação melhor, mas sim uma conexão mais profunda com a estrutura física que não aceita ser reduzida a bits ou bytes. O risco que enfrentamos ao olharmos para o futuro é o da persistência de um pensamento excessivamente focado na virtualização. Há uma pressão social e tecnológica para que tudo seja transformado em dados, e essa tendência poderia nos levar a ignorar os limites que a própria física nos impõe. No entanto, o impacto de sabermos que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada da computação atua como um freio necessário para essa desmaterialização do mundo. O futuro do tema nos convida a revalorizar o que é físico, o que é pesado e o que é contínuo. Vamos sentir uma mudança na forma como a inteligência artificial é desenvolvida. Ela deixará de ser vista como uma potencial criadora de realidades e passará a ser entendida como uma ferramenta de análise de uma realidade que ela jamais poderá substituir. O futuro da humanidade será marcado pela aceitação de que habitamos uma casa sólida e que a nossa existência tem um valor absoluto que não pode ser replicado em nenhum cenário virtual. Na exploração do espaço profundo, essa descoberta terá consequências monumentais. Se o universo fosse uma simulação, poderíamos esperar encontrar limites de renderização ou falhas na estrutura das galáxias mais distantes. Mas, ao confirmarmos que a realidade física é autêntica e incomputável, passamos a olhar para o cosmos com a certeza de que cada estrela e cada nebulosa possui uma complexidade infinita. O futuro nos reserva missões espaciais que não buscam por falhas no sistema, mas sim por uma compreensão mais íntima de como a gravidade quântica molda o destino da matéria. Vamos percorrer os próximos séculos entendendo que a exploração do universo é a exploração de algo genuíno e vasto, uma jornada que não possui um fim digital. A tese de Mir Faisal e sua equipe garante que a nossa expansão pelas estrelas será uma expansão física real, e não uma mudança de coordenadas em um servidor. A inovação na educação científica também será profunda. Imaginem uma turma de estudantes de física no ano de 2050, aprendendo que a hipótese da simulação foi um desvio filosófico interessante, mas que a verdade matemática reside na continuidade da matéria. O futuro do tema é um retorno ao realismo científico, onde a beleza das equações não está na sua capacidade de serem processadas, mas na sua fidelidade ao mundo físico. Essa mudança de paradigma fortalecerá a relação entre a humanidade e o seu habitat, promovendo uma ciência que busca a harmonia com as leis naturais em vez de tentar superá-las através de artifícios digitais. Vamos sentir o peso dessa responsabilidade histórica ao percebermos que somos os herdeiros de um universo que não possui atalhos. Outro aspecto fascinante do futuro é a integração entre a biologia e a física quântica sob este novo olhar. Se a base do universo é incomputável, a vida que emerge dessas leis fundamentais também carrega uma centelha de originalidade que a computação não consegue capturar. Isso influenciará a medicina e a biotecnologia do futuro, que passarão a respeitar os processos orgânicos como eventos físicos únicos e não como simples processamento de informação química. O futuro do tema aponta para uma valorização do ser físico sobre o parecer digital. Vamos entender que a saúde, a consciência e a percepção sensorial são ancoradas na gravidade quântica, tornando cada indivíduo uma peça insubstituível da realidade. Dentro dos próximos 50 anos, é provável que vejamos o surgimento de novas teorias que expliquem a energia escura e a matéria escura a partir da premissa de que elas são componentes incomputáveis do espaço-tempo. Se o universo não é uma simulação, esses mistérios não são erros de programação ou arquivos ocultos, mas sim propriedades fundamentais que ainda estamos aprendendo a percorrer. O futuro nos reserva a descoberta
de que a maior parte da realidade existe em um estado que desafia a nossa lógica atual de dados e informação. Vamos descobrir que o cosmos é muito mais silencioso, denso e autêntico do que qualquer narrativa de ficção científica jamais ousou imaginar. O impacto dessa visão de futuro na filosofia será o de um novo existencialismo físico. A humanidade passará a encontrar sentido na sua permanência e na sua conexão com o solo. O risco de alienação digital, que parecia tão iminente no início do século XXI, será mitigado pela certeza matemática de que a vida real é onde tudo acontece. O estudo de Faisal e as pesquisas que o sucederão servirão como um lembrete constante de que a nossa existência é o evento principal. Não somos figurantes em um software. Somos os protagonistas de um drama físico monumental que se desdobra sob a luz de bilhões de sóis reais. O futuro é, portanto, um lugar de clareza e de presença. Ao final dessa caminhada temporal, percebemos que a tese de que o universo não é uma simulação é um presente da ciência para a nossa sanidade coletiva. Ela nos protege contra o niilismo de um mundo artificial e nos convida a cuidar daquilo que é palpável. Vamos sentir que as inovações que virão serão pautadas pelo respeito à integridade da matéria. A gravidade, essa força que nos mantém unidos e presos à Terra, continuará a ser o nosso maior mistério e a nossa maior prova de realidade. O futuro do tema é a consolidação de que somos feitos de poeira de estrelas reais, vibrando em um espaço-tempo que não aceita ser reduzido a um código binário. A jornada que a física teórica percorrerá nas próximas décadas nos levará a entender que a complexidade do universo é a sua maior virtude. O fato de que ele não pode ser simulado é o que o torna digno de ser vivido e estudado. Estamos avançando para um tempo onde a ciência não tenta mais ser um deus digital, mas sim uma observadora humilde e precisa da majestade física. Essa transição marca o fim da infância tecnológica da humanidade e o início de uma maturidade onde reconhecemos que a realidade é o nosso único e mais precioso lar. O futuro do universo, livre da sombra da simulação, brilha com a luz da verdade matemática, guiando-nos por um caminho de descobertas que apenas começamos a imaginar. Portanto, ao olharmos para o horizonte, não vemos uma tela de computador, mas a imensidão analógica e contínua do cosmos. Essa é a promessa da física moderna. Um amanhã onde a nossa existência é reconhecida como um fato absoluto, incomputável e maravilhosamente real. Vamos sentir a paz que essa certeza traz, enquanto percorremos as estrelas e as partículas, sabendo que cada passo é dado em solo firme, em um universo que se basta e que continuará a existir, vasto e autêntico, muito além de qualquer tentativa humana de simulação. Ao chegarmos ao fim desta caminhada pelo pensamento profundo, sentimos a densidade de um conhecimento que nos devolve a nós mesmos. Percorremos um caminho que começou na dúvida provocada por algoritmos e terminou na solidez inquestionável da matéria. O que aprendemos hoje não é apenas uma negativa a uma ideia moderna, mas uma celebração da nossa própria existência. A constatação de que o universo não é uma simulação, fundamentada nos cálculos rigorosos da gravidade quântica realizados pela Universidade da Colômbia Britânica, serve como um lembrete de que a realidade possui uma textura que nenhuma máquina poderá jamais replicar. A teoria de tudo que tanto buscamos não é uma linha de código em um servidor distante, mas sim a harmonia contínua e incomputável que mantém as estrelas em seus lugares e o nosso coração em seu ritmo. Essa jornada pela física teórica nos mostra que a complexidade do cosmos é a sua maior proteção contra a artificialidade. Ao entendermos que nenhuma teoria de tudo pode ser derivada puramente da computação, aceitamos que habitamos um palco original, onde cada átomo é autêntico e cada momento é único. O trabalho do professor Mir Faisal e de seus colegas nos permite descansar na certeza de que o chão que pisamos é feito de poeira de estrelas reais e não de informações binárias. O mistério da existência permanece vasto, mas agora ele está ancorado na verdade física, livre das sombras de uma matriz digital. Este espaço, o universo para o sono, é dedicado justamente a esses mergulhos tranquilos no mar do conhecimento.
Se você sentiu o fascínio de entender as bases da nossa realidade hoje, convido você a explorar as outras histórias que temos aqui no canal. Percorremos diversos temas sobre física, os segredos da astronomia e curiosidades em geral, que nos ajudam a entender a imensidão que nos cerca. Cada narração é um convite para que você descubra novas perspectivas sobre o tempo, o espaço e a vida, sempre com esse ritmo calmo que respeita o seu tempo de reflexão. Para que possamos continuar explorando esses mistérios e trazendo mais clareza sobre a física do cosmos, a sua participação é fundamental. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Durante este encerramento, alguns produtos relacionados à astronomia, como livros e jogos educativos sobre o universo, costumam aparecer por meio de links. Se for do seu interesse, apoiar por esse caminho também contribui para manter este espaço de conhecimento ativo. Ficamos por aqui com a mente cheia de perguntas e com a tranquilidade de saber que o universo guarda mais do que revela de imediato. Em cada região extrema, em cada limite conceitual, a informação continua deixando rastros, mesmo quando não sabemos como segui-los. Que essa ideia acompanhe você como um convite permanente à curiosidade serena. O cosmos segue em silêncio, registrando sua própria história, enquanto nós aprendemos, passo a passo, a escutá-la.